Oi pessoal, eu sou André Luiz Gomes de Oliveira e venho aqui no meu canal trazer para vocês o curso básico de anatomia. Acompanhe também outros cursos como o de neuroanatomia e o de neuropsicofarmacologia, que serão postados semanalmente aulas. Tá? Nesse curso de anatomia, ele tem durabilidade de aproximadamente 80 horas. Né? A ementa dele está vinculada principalmente aos estudos relacionados aos processos anatômicos, como osteologia, artrologia, biologia, sistemas circulatório, respiratório, urinário, genital feminino e masculino, digestivo e endócrino. Né? Cujos objetivos, nós temos objetivos gerais e específicos dessa disciplina. Então, a gente vai estar discutindo, principalmente focando em possibilitar o aluno em conhecimento básico, né, e organização estrutural do nosso corpo humano. O conteúdo programático desse curso, ele é Introdução à Anatomia, que a gente começa hoje, Osteologia, Artrologia, Biologia e Sistemas circulatório, respiratório, digestório, urinário, genital masculino e feminino, endócrino, sensorial, tegmental e nervoso. Lembrando que esse curso vai ser dado em diversas aulas, né? Aproximadamente cada assunto desses terá pelo menos uma ou duas aulas, porque a gente pretende deixar essas aulas com no máximo de 30 a 40 minutos de duração, para que não se torne uma coisa muito cansativa. Né? Não adiantaria vir aqui fazer uma aula de anatomia com 3 horas de durabilidade, que não seria viável para que a gente possa assistir da forma que é proposto pelo YouTube. Então, sejam muito bem-vindos e eu conto com vocês em me acompanhar também em outras redes sociais. A bibliografia, tanto básica quanto complementar, é essa que a gente vai estar utilizando no nosso curso, ok? Então, vamos então à nossa primeira aula de anatomia. Eu sou André Luiz Gomes de Oliveira. Dentro do processo de anatomia humana, né, a gente tem a introdução da primeira ponto principal e mais básico da anatomia, que é conhecer o que é a posição anatômica. Né? Essa posição anatômica é essa que esse modelo está apresentando aqui ao lado. Então, você tem aqui toda a face do paciente voltada para frente, você tem as palmas das mãos voltadas para frente, as pernas em paralelo. Tá? Então, essa aqui é a posição que é conhecida como posição anatômica internacionalmente. Ou seja, qualquer lugar do mundo que você chegar, se você for avaliar um cliente, avaliar um paciente, a primeira coisa que você vai ver é em que posição ele se encontra. E aí, se ele estiver nesta posição para você, você vai ver o que a gente chama de posição anatômica. Lembrando que essa posição a gente está vendo ela na vista frontal. Né? Você poderia estar vendo esse paciente, esse cliente, esse modelo, dentro de uma vista posterior, né? Que seria uma vista dorsal. Você poderia ter ainda uma vista lateral direita ou uma lateral esquerda. Seria como se a gente estivesse vendo esse paciente justamente pelo perfil dele. Dentro desse processo de introdução à anatomia, a gente também vai conhecer algumas posições que a gente vai estar verificando. Por exemplo, tudo que eu me referi quando eu estiver avaliando um paciente que estiver direcionando a parte cranial, tá? Ela vai ser superior ou cranial. Se for inferior, ela pode ser denominada também como caudal. E você tem ainda a vista anterior ou ventral, a vista posterior ou dorsal, que é o que a gente exatamente verifica nesses dois modelos. Né? Essa aqui tem uma vista frontal e aqui nós temos uma vista o quê? Dorsal ou posterior. Ok? Você tem ainda uma divisibilidade quando você passa uma linha imaginária bem no centro desse indivíduo, cortando ele ao meio. Cortando ele de que forma? Em direito e esquerdo. Inclusive, uma curiosidade para vocês. Quando você vê que eu estou olhando para um paciente, eu estou vendo que este lado aqui é esquerdo e este lado aqui é direito. Simples. Quando eu estou vendo esse indivíduo por uma vista frontal, né, significa dizer que tudo que está do meu lado direito vai ser o lado esquerdo dele. E tudo que tiver do meu lado esquerdo vai ser o lado direito daquele paciente. Já uma vista dorsal ou posterior,
o que acontece? A mesma posição que o indivíduo vai adotar é a mesma que eu também tenho. Então, se meu lado direito está aqui, o lado esquerdo vai estar do outro lado. E da mesma forma vai se apresentar a mim. Como eu estava falando, né, se você traçar uma linha imaginária aqui no meio, né, você tem essa divisão em esquerdo e direito do teu cliente. Essa linha imaginária que você passa pelo centro do indivíduo, ela é chamada de uma linha lateral. Então, tudo que tiver referente a essa parte mediana, ela vai estar vinculada ao processo medial. Tá? Quando a gente traça essa linha medial no indivíduo, tudo que tiver voltado para o meio dessa linha é o que chama denominado o quê? Medial. Tudo que tiver voltado para a parte externa do corpo vai ser denominado o quê? Lateral. Então, isso é uma coisa que vai facilitar a gente, principalmente na questão do relato, né? De você estiver relatando lá ao paciente algum achado clínico, alguma operação que você tem percebido, se ela estiver mais para o centro do corpo, ela vai ser mais medial. E se ela estiver mais para fora do corpo, vai ser denominado o quê? Lateral. Ok? Bom, aqui um outro conceito de proximal distal, né? Extremamente simples também. Tudo que é mais próximo ao tronco do indivíduo, a gente vai denominar proximal. E tudo que estiver mais distante do indivíduo, a gente vai estar classificando como distal. E aqui a gente percebe isso nitidamente. Tudo que está próximo ao tronco é proximal. Tudo que está mais próximo às extremidades vai ser denominado o quê? Distal. Aqui aquela linha imaginária que eu falei para vocês que divide esse corpo ao meio, entre esquerdo e direito. Tudo que tiver voltado para o centro dessa linha vai ser chamado de quê? Medial. Tudo que tiver voltado para a parte externa do teu corpo vai ser chamado de quê? Lateral. Dentro de uma outra vista, né, que a gente chamaria de vista lateral, nesse caso aqui, lateral esquerda, a gente vai estar vendo o quê? A parte anterior e a parte o quê? Posterior do corpo. Da mesma forma, a gente vê essa representação aqui. O que é proximal está próximo ao tronco e o que é distal está próximo às extremidades. Tá certo? Até aí, tudo tranquilo, tenho certeza disso. Bom, vamos lá. Aqui nós temos duas vistas nesses dois modelos. Essa vista é a vista dorsal e posterior, e essa aqui é a vista anterior ou frontal, ou ainda ventral. Tá? São várias formas que a gente tem de denominação de vistas anatômicas no indivíduo. Ok? Aqui nós temos a representação dos eixos e alguns planos. Nós temos o plano cranial, o eixo longitudinal, o eixo transverso, o plano lateral. A gente vê que o plano lateral está na parte externa, tanto direita quanto esquerda. Temos o plano ortodático, que é justamente o plano onde está os pés. E temos ainda o plano ventral e o plano dorsal. Ok? Bom, dando continuidade, a gente tem os eixos. Né? Os eixos de movimento são linhas imaginárias ao redor das quais acontecem os movimentos do corpo. Um eixo lateral, né? Ou um eixo transverso. Ele vai fazer justamente o quê? Ele vai atravessar perpendicularmente esse indivíduo. Então, seria esse eixo aqui. Quando a gente fala eixo transverso, é como se ele estivesse dividindo esse corpo em superior e inferior. Lateral, porque ele está de uma lateral à outra. Tá? Esse plano aqui que a gente chama de plano horizontal. Ok? Então, esse plano horizontal ele passa pelo eixo que? Lateral. Certo?
Se você pega um plano antero-posterior, significa dizer que você está pegando um eixo que ele vai da região anterior até a região posterior do indivíduo. Tá? E aí você tem ainda o eixo longitudinal ou crânio caudal, que é o que? Esse que vem da cabeça até os pés. Meio que seria esse que a gente divide esse indivíduo em direito e esquerdo se a gente estivesse falando de plano. Aqui a gente está falando de um eixo, né? Que é uma linha. Bom, aqui a gente tem a representação da abdução, que é o movimento que se faz, né, com o membro que se afasta do plano sagital do corpo. Quer dizer, o plano sagital seria um plano que divide exatamente o lado direito do lado esquerdo, e tudo que se afasta do tronco do paciente vai ser denominado o quê? Abdução. E tudo que se aproxima do plano sagital, você vai chamar de quê? Adução. Tá? Então a gente tem esses dois movimentos, tanto o membro superior quanto o membro inferior, certo? E quanto à questão da rotação do próprio membro. Quando você tem uma rotação externa, né, quando você vai rodar externamente, você está fazendo uma rotação que a gente chama de quê? Se é para fora, ela é lateral. Se a rotação é para dentro do corpo, para a linha medial, essa rotação automaticamente recebe o nome de quê? Rotação medial. Bom, quanto aos planos anatômicos, eles são cortes imaginários que atravessam o nosso corpo, e esses planos, né, ajudam a descrever o corpo tridimensionalmente, né, e descreve os cortes anatômicos. Eles vão ser usados principalmente em estudos da anatomia para a leitura de exames, como, por exemplo, a tomografia. Então, quando a gente vê uma tomografia, a gente vê aqueles cortes que são, em geral, cortes transversos, né, do corpo humano. Então, é como se você estivesse olhando aquele corte por cima. Tá? E aí você olha aquela área que foi seccionada, você vê exatamente como aqueles órgãos ou aquelas estruturas estão sendo representadas ali. Certo? Bom, os planos também ajudam a descrever os movimentos do corpo, juntando-se principalmente aos eixos de movimento. E aí você tem, né, essa avaliação. E aí, dentro dos planos anatômicos, a gente pode destacar principalmente quem? O plano sagital, que é aquele que divide o corpo em direito e esquerdo. Nós temos o plano coronal, que é aquele que vai dividir o indivíduo na região quê? Frontal e na região dorsal. E a gente tem o plano transverso, tá? Que é aquele plano que divide em superior e inferior do corpo do indivíduo. Bom, aqui está a descrição dos planos, né? O plano sagital é o plano mediano, aquele que divide o indivíduo ao meio. Lembra daquela linha medial? Então, é a mesma coisa que a gente estivesse passando essa linha por esse plano, né? Onde a gente vai ter a divisão do lado que é direito e o lado que é esquerdo. E aqui a gente tem o plano frontal, né? Ou o plano coronal, que é esse que divide em região anterior e região posterior. Tá? E temos o plano transverso, que vai ser a região superior e a região inferior. Tá certo? Eu acho que isso é bem tranquilo aqui, a gente consegue exemplificar bem isso. Bom, alguns termos de lateralidade, a gente tem aqui a bilateralidade, é quando tem os dois lados do corpo sendo comprometido por algum motivo, né? E aí você tem, por exemplo, os dois membros inferiores, quando comprometidos, né? Você tem uma bilateralidade. Por exemplo, um paciente que ele é hemiplégico, né? Ele vai ter essa bilateralidade. Quando ele for tetraplégico, aí você tem o quê? Os quatro membros comprometidos. Nesse caso aqui, a gente tem unilateralidade, é quando ele tem um membro de um lado somente comprometido. Quando tem a ipsilateralidade, ele vai ter os dois membros, tanto superior quanto inferior,
acometido. A gente vê isso aqui em alguns momentos no paciente que teve um acidente vascular cerebral. Tá? E a contralateralidade é quando ele tem um membro de um lado, nesse caso aqui do lado direito, o membro inferior direito comprometido e o membro superior esquerdo comprometido. Isso é o quê? Uma contralateralidade, porque eles são membros, teoricamente, o quê? Que estariam em posições opostas se nós traçarmos um eixo sagital aqui. Não é o eixo sagital, de direito e esquerdo. Então, se a gente traçar um eixo sagital aqui, a gente tem essa contralateralidade desse situação. Uma outra coisa em anatomia são as anomalias. Né? Então, eu trouxe essas aqui só como exemplo para vocês, né? Que são alterações normalmente com base genética. Né? Essas bases genéticas, elas têm essas alterações como são apresentadas aqui. Aqui nós temos uma radiografia normal e aqui nós temos uma radiografia de um indivíduo que tem polidactilia, né? Que é justamente esse número excessivo de dedos. Olha essa aqui, olha essa representação aqui. Né? Aqui ele tem uma anomalia onde você tem uma junção, não houve a separação dos dedos, e aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedos. Então, assim, uma polidactilia aqui, né? Então, a gente vê isso nitidamente. Isso aqui é uma anomalia, dentre outras, né, que a gente pode encontrar em alterações genéticas. Nessas radiografias aqui, a gente está vendo principalmente a questão do desenvolvimento ósseo, né? É uma outra variação anatômica que a gente tem. De acordo com a formação do indivíduo, você também tem desenvolvimento de formação óssea. Se nós pegarmos, por exemplo, um feto, né, que está em desenvolvimento ósseo ainda, a gente vai ver que você tem na mão dele poucos ossos ainda estão formados. Você tem muitos ainda dentro do processo de formação ou de formação. E aí, consequentemente, quando você tem o desenvolvimento, né, desse feto, ele vai já estar com o maior número de ossos da mão formado. E aí, quando ele nasce, né, na vida já extrauterina, olha como é que você já formou esse osso, olha como é que você já desenvolveu os ossos da mão. Então, de acordo com essa fase, principalmente entre intrauterina e extrauterina, você pode ter esse desenvolvimento dos componentes ósseos. Outra coisa que a gente vai avaliar em anatomia é o tipo, né, constitucional ou biótipo, né, que é a soma de caracteres herdadas ou adquiridas. E aí você tem um indivíduo que é o ectomorfo, que é aquele indivíduo normalmente magro, alto, né, que tem pouco desenvolvimento muscular. Você tem um mesomorfo, né, que normalmente ele tem uma estrutura mediana, mas tem um corpo mais bem formado. Né? A musculatura dele é mais certinha, não é nem que seja tão desenvolvida, mas ele é mais certo. Ele não é aquele sujeito alto e magro, mas também ele não é aquele sujeito, como a gente vê, por exemplo, o endomorfo, onde você tem uma característica de desenvolvimento, principalmente de tecido adiposo, e são pessoas, em geral, de baixa estatura. Aqui a gente vê uma fase intrauterina e a extrauterina do desenvolvimento de um feto, né? Desde o momento, né, onde você tem 8 semanas, o processo de formação. 8 semanas no processo de formação, depois com 12 semanas, 16, 20, 24 semanas, 28, 32, 36 e 40 semanas, tá? Onde você já tem um feto completamente formado. Outra característica que a gente encontra, né, de diferença anatômica são as características de feminina e masculina, né, onde você tem variações anatômicas desses dois indivíduos. Bom, aqui a gente tem a nomenclatura anatômica e abreviaturas. Estou colocando isso aqui justamente para quê? Em vários momentos vocês vão ver escrito em átomos, depois a gente vai mencionar aqui, eu vou apresentar
algumas figuras no futuro, e aí automaticamente vocês vão ver essa nomenclatura e é bom que já saiba do que se trata. Né? Para a gente ver um ar com um ponto, está relacionado a quê? A artéria. Quando você vê dois A's e um ponto, são artérias. Isso a gente vai ver anatomicamente, né, de uma forma muito clara. Quando você tem a mesma estrutura sendo repetida naquela área de avaliação, você vai ver exatamente isso aí. Ou você tem o Azinho, um ponto. Ou, por exemplo, quando você tem os membros inferiores ou superiores, quando você vai se referir a esses membros, você coloca lá MM, SS ou MM, II. Tudo isso em maiúsculo. Isso vai estar se referindo ao quê? Aos membros superiores e aos membros inferiores. Ok? Isso aí é bem tranquilo, é só para vocês situarem, né, no processo de nomenclatura, né, de descrição de tecido, de área, de... No demais, a gente vai ver o quê? Algumas considerações gerais. Né? A gente vai dividir também esse nosso curso, né, em sistemas esqueléticos, muscular, nervoso, circulatório, respiratório, digestivo, urinário, masculino e feminino, endócrino, sensorial e, né, a gente começa basicamente hoje, né, o sistema locomotor. E aí a gente vai ver que o sistema locomotor ele vai ser dividido em dois grandes momentos. Né? Um momento em que a gente vai ver essa parte da osteologia, onde a gente vai estudar os ossos, e no outro momento a gente vai estar estudando a parte da miologia, que é justamente onde a gente vai estudar a parte muscular. Né? Entendendo que o sistema locomotor ele une os dois processos, ele une tanto o sistema ósseo quanto o sistema muscular, certo? Então, na anatomia, né, do aparelho locomotor, a gente tem o sistema esquelético, articular e muscular. A junção desses três sistemas, a gente vai ter justamente o aparelho locomotor. Lembrando que o sistema esquelético ele vai ser sempre passivo, ou seja, ele não tem movimento próprio. Né? O sistema articular ele vai fazer justamente a união entre essa área muscular e esquelética, no sentido de que ela vai possibilitar o movimento. E o sistema muscular, que é o sistema ativo, que vai fazer justamente as contrações e com o processo dessas articulações vão conseguir fazer o quê? O movimento, tá certo? Bom, e aí, dentro desse contexto do sistema esquelético, a gente vai estar dividindo eles, né, em esqueleto axial, que é composto pelo pescoço, tronco e cabeça. A gente vai ter os sistemas apendiculares, né, que é justamente o esqueleto apendicular, onde a gente tem os membros superiores e os membros inferiores. Tá? Então, se a gente pegasse o esqueleto e fosse dividir em dois grandes grupos, a gente teria o quê? O grupo axial e o grupo apendicular. Então, esses dois esqueletos são compostos de axial, pescoço, tronco e cabeça, e o apendicular, os membros superiores e inferiores. Aqui a gente tem a representação do nosso sistema axial, onde a gente tem cabeça, pescoço e tronco. Lembrando que esse tronco vem com a coluna vertebral até a área do cóccix, tá? Então a gente tem toda essa estrutura aqui como esqueleto que é axial, tá? E a gente tem aqui o nosso esqueleto apendicular, né? Como se fossem os membros superiores e os membros inferiores, tá? Um apêndice de quem? Do nosso tronco, ou seja, do nosso esqueleto axial. Uma outra coisa que a gente salienta aqui são os símbolos superior e o símbolo inferior, que é justamente o que? Essa cintura de articulação entre o esqueleto axial, tá? E o esqueleto apendicular dos membros superiores e dos membros inferiores. Tá? Então, esse símbolo é justamente a representatividade dessa cintura.
da cintura superior e da cintura inferior. Bom, qual a função do nosso esqueleto, ou seja, dos nossos ossos? Né? Nós temos aqui arcabouço de sustentação, nós temos movimento para deambulação, ou seja, esse movimento de ambulação ele é dado pela sustentação e movimentação da musculatura, né? Proteção dos órgãos vitais, como por exemplo o encéfalo, né? O cérebro. Você tem aquela caixa craniana dura que protege esse cérebro contra, né, as atividades de movimento, de pancada, né? Você tem a proteção, como também você tem a proteção dos órgãos, né, do tórax, como o coração, pulmão. E aí você tem também ainda dentro dessa parte do esqueleto o armazenamento de íons, principalmente de cálcio. Tá? Além de que alguns ossos possuem as medulas, né, que são chamadas de medulas ósseas, que são responsáveis por produção de células sanguíneas. Elas fazem o quê? A hematopoiese. Né? Isso é muito comum nos ossos que a gente tem de características chatas, como, por exemplo, os ossos ilíacos. Tá? Bom, aqui foi aquele símbolo que eu falei para vocês, né, dos membros superiores e o símbolo dos membros inferiores. Bom, o número de ossos do nosso esqueleto humano, ele tem uma série de ossos, tanto na cabeça, no pescoço, no tórax, no membro superior, no membro inferior, né, ossículos do ouvido, né, dentro do abdômen, né, principalmente as vértebras, sacro, cóccix. Então, esse aqui são o número de ossos que a gente possui. O osso, ele é uma estrutura de suporte do corpo, né, formado por tecidos esponjosos mais leves, né, trabecular, que é revestido por uma camada externa rígida, conhecida como osso compacto ou cortical. Né? O exterior dos ossos é coberto por um periósteo, né? Ou seja, uma camada de tecido fibroso. Dentro do processo de formação, né, a ossificação das membranas, a ossificação membranosa, né, que seriam dessas membranas, né, forma os ossos chatos e irregulares. Né? São células do mesênquima que se diferenciam em osteoblastos, né, e secretam matrizes ósseas. Os osteoblastos diferenciam-se em osteócitos, né, e os osteoblastos criam uma rede de trabeculas, né, e espículas. Ou seja, isso aí a gente está falando da formação do osso, da questão do desenvolvimento ósseo. Né, e a ossificação endocondral. Né, essa ossificação ela depende muito do modelo da cartilagem, ou seja, ela divide em centro primário e centro secundário de ossificação, né, de forma que os ossos longos e curtos, né, essas células mesenquimais se diferenciam em condrócitos, né, formam modelos de cartilagem hialina, onde você vai ter esse desenvolvimento do processo ósseo com a calcificação dessa cartilagem hialina. E você tem também a presença dos vasos sanguíneos formando o periósteo. As células condrogênicas, né, elas convertem-se em células osteoprogenitoras, ou seja, são células que são progêneses de outras células do osso. Tá? Essas células progenitoras elas se convertem em osteoblastos, né? E esses osteoblastos é o que vai justamente dar o quê? A matriz óssea que a gente precisa para esse desenvolvimento, depois a calcificação, né? O endurecimento de toda essa área de arcabouço rígido, que é justamente a área cortical. Então você vai montando esse osso através do desenvolvimento e da diferenciação dessas células. Aqui nós temos um processo de formação óssea, né? O início de tudo começa com uma cartilagem, né? Essa cartilagem ela vai se desenvolvendo, ela vai se multiplicando, essas células vão se modificando, vão se multiplicando e aí tende a estar começando o processo de calcificação. Aqui a formação daquelas trabeculas, né, das espículas, e aí você tem desenvolvimento ósseo dentro desse processo. E a cartilagem está aqui,
que é o que vai dar justamente o desenvolvimento e alongamento desses ossos. Isso aqui seria chamado de quê? Centro primário de ossificação, né? Ou ossificação intramembranoso, tá? E nesse local aqui você tem a epífise, né, proximal e epífise distal, e aqui você tem a diáfise. Aqui nesse processo você já tem o osso mais bem formado, onde ele é irrigado, e ao contrário do que a gente pensa, o osso não é uma estrutura morta, é uma estrutura que ela tem que ser irrigada, né, por sangue. Então, por isso que você tem normalmente vinculado ao centro do osso algumas áreas destinadas à medula óssea, que é um local altamente revascularizado, ou vascularizado, né? Inclusive, você tem uma aplicação clínica nessa área da medula, por conta dessa vascularização, do excesso da quantidade de sangue que passa por ali. Tá? Então, aqui você continua com esse desenvolvimento, a parte cartilaginosa vai se desenvolvendo cada vez mais. Aqui você tem uma linha, né, que é chamada de linha epifisária, né, que é justamente uma área ainda de cartilagem que vai dando origem ao crescimento desse osso, tanto proximal quanto distalmente. Esse centro secundário de ossificação é chamado ossificação que endocondral. Tá? Bom, aqui a gente fez justamente o que? Esses cortes no osso para que a gente pudesse verificar o que? A substância esponjosa, que é toda essa área aqui, a substância do canal medular e a substância compacta, que é esta área aqui, que também é chamada de substância o quê? Cortical. É aquela área rígida, dura, né? Onde você tem toda a parte mais rígida do osso. E a gente vê aqui vários vasos sanguíneos que vão estar irrigando e trocando substâncias com esse osso. Tá? Por exemplo, como é que o cálcio vai chegar ali? Vai chegar exatamente através desses vasos sanguíneos, né, que vão depositando esse cálcio nessas regiões e aí formando o desenvolvimento e crescimento desse osso. Uma coisa que a gente vai ver agora é justamente a classificação desses ossos. Como é que se dá essa classificação dos ossos? Você tem aqui ossos longos, né? Ele tem um comprimento maior do que a largura, tá? E são constituídos por corpos de duas extremidades. Né? Então você tem aqui um osso, que é uma representação do fêmur, né? Onde você tem a área proximal, eu sei que essa aqui é a cabeça do fêmur, que vai ser encaixada no acetábulo do osso vivo, e aqui você tem a parte distal do fêmur. Tá? Eles normalmente são ligeiramente curvados, né, dependendo da face onde você esteja olhando. Esse osso ele pode dar uma leve curvatura, tá, desse osso. E, consequentemente, você tem todas as outras áreas que são locais de conexão, tá, desse osso com as estruturas. Por exemplo, ligamento, você pode se ligar a tendões, né? E aí a gente sabe que ligamento liga osso ao osso e tendão liga músculo ao osso, tá certo? Então a gente tem essas situações. Como exemplo de osso longo, nós temos aqui fêmur, húmero, rádio, fíbula, são considerados ossos longos. Aqui, dentro da estrutura de um osso longo, a gente vê a área da epífise, né, que a gente chama de epífise proximal, porque está próximo ao tronco. Esse osso aqui é um húmero. Né? Nós temos aqui a metáfise, que é uma área, né, de uma linha que a gente tem entre, tá, a cabeça e o corpo em si do osso. A gente tem a diáfise, que é justamente essa parte, né, do corpo, e a gente tem a epífise distal, que é a área inferior desse osso. Aqui a gente representa ele de uma outra forma. A gente tem aqui a parte do osso que é compacta, né, ou cortical, como a gente viu. Você tem o periósteo, né, e você tem o canal medular. Né? Quem aqui já viu aquele osso do mocotó do boi,
né? Aquela área medular a gente chama de tutano. Aqui é justamente a medula óssea que tem nesse osso longo, tá? E aí, meus amigos, a gente está para encerrar a aula de hoje, né? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse processo de avaliação dos ossos, tá bom? Agradeço a presença de vocês e sinalizo para vocês que, se vocês gostarem, por favor, curta e compartilhe com os colegas para que o nosso canal possa sempre estar crescendo.